Isso aqui não é história de carochinha, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é baseado em fatos reais, porque real acontece comigo e com muitas pessoas que eu conheço, inclusive. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a reconhecer quando você está sendo retalhado pelo teu adversário espiritual, quando você está sendo contra-atacado. Existem 7 sintomas que eu listei. Nesse tempo, convivendo com pessoas que também estão em batalhas espirituais, eu pude observar que algumas dessas pessoas sentiam a mesma coisa que eu, viviam no mesmo contexto de batalha espiritual que eu. Então fica nesse vídeo. E para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a missionária Camila Rocha, seja bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala muito sobre libertação, batalha espiritual, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a reconhecer sintomas de retaliação que são contra-ataques das trevas. Porque muita gente está se sentindo mal e nem sequer imagina que está sendo contra-atacado pelo inferno. Então deixa um like, após o vídeo deixa um comentário e compartilha esse vídeo com alguém porque pode ajudar. Gostaria também de fazer um convite para você vir fazer parte do meu grupo de membros. O meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu número de WhatsApp. Lá nós temos reuniões exclusivas, propósitos, orações, nós temos ali interação entre as pessoas do grupo, que são pessoas muito legais, espirituais e que vivem também a batalha espiritual e vão te ajudar a você entender o que também está acontecendo com você. Que foi assim que muitos deles e delas chegaram no grupo, sem entender muitas coisas espiritualmente que acontecia, alguns ataques das trevas, e depois começou a se sentir muito à vontade, inserido no meio de pessoas que vivem o mesmo contexto de batalha espiritual. E vamos lá pro vídeo, amém? Abre sua Bíblia aí e acompanha aqui comigo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, e no versículo 7 vai dizer assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Amém? Então vamos até aqui. Gente, você imagina o quão ousado é o adversário, Satanás, a ponto de batalhar contra o exército celestial do Senhor. A ponto de batalhar contra o exército que está ali sendo regido pelo príncipe e pelo arcanjo Miguel. E aí, existem ainda muitas pessoas que vão achar que não vão receber um contra-ataque das trevas. Meu querido, se Satanás é tão ousado que a ponto dele entrar em uma batalha contra os anjos que estão ali no céu, sendo regidos inclusive pelo arcanjo Miguel, você acha mesmo que se ele não foge dessa batalha, ele vai fugir de uma batalha com você? Simplesmente porque você é alecrim dourado, Coca-Cola do deserto e a última bolacha do pacote. Toma muito cuidado com a arrogância, com a prepotência, que inclusive são características que parecem com Satanás e não parece com Deus. Não é identidade de filho de Deus, porque tem muita gente se achando irredutível, que nunca será atacado pelas trevas, pela posição que ocupa ministerialmente, por ser alguém que tem conhecimento. Muito bom o teu conhecimento, parabéns pelo teu conhecimento. Tá cheio de ateu, cheio de conhecimento, que conhece muito mais do que muitos crentes e muitos cristãos. Mas a diferença está em conhece muito da letra, tem pouca experiência do espírito. É muito bonitinho falando no discurso, aplicando, mas não sabe o que está acontecendo com as ovelhas da tua igreja, muitas das vezes, tá bom? Porque eu recebo, gente, pedidos de ajuda de pessoas que no ministério da pessoa não tem ajuda e a pessoa tá em batalha espiritual. Então a pessoa vem aqui pro YouTube, vem pra plataforma procurar conteúdo de batalha espiritual, porque muitas vezes no aprisco que tá vivendo não tem essa ajuda. Aí vai falar pra essa pessoa que ela não vai ser atacada, sendo que a pessoa tá dentro de casa, tá dormindo, tá vendo demônio, tá dormindo, tá vendo vulto, tá dormindo, tá sonhando com obra de feitiçaria. A pessoa tá se esforçando pra lutar e pra batalhar. E aí chegam pra ela e dizem: não, isso daí não é real não. Retaliação não é real, batalha espiritual não é real. A gente vive na Bob's Worldlândia. Será que você ainda não percebeu? Será que tem pessoas que ainda não percebeu o campo de batalha que a gente está espiritualmente?
gente. Ei, e tem coisa que não tem como. A gente vai batalhar e vai vencer? Sim, porque Jesus deu autoridade. Mas só que quem disse pra você que muitas vezes você não vai voltar de uma batalha espiritual ferido? Quem foi que disse pra você que o diabo não vai te atacar? Quem foi que disse pra você isso é mentira? Ele vai te atacar. Eu prefiro te dizer a verdade e quando acontecer na tua vida, você não chegar pra mim e falar, ô Camila, você não me avisou. Ô Camila, você não me falou que o diabo ia me atacar desse jeito. Ô Camila, você não me falou que poderia ter retaliação ou contra-ataque ou coisa do tipo. Eu prefiro te preparar pro mundo real. Vem pro mundo real. Sai do mundo artificial. Porque nesse mundo artificial do gospel, de que tudo é perfeito, lindo e maravilhoso e que nós só precisamos da graça do Senhor, tá destruindo a vida de pessoas e tá levando pessoas pro inferno. Porque quando ela chega na igreja, às vezes ela não escuta a verdade. Receba a terra, receba. Lá ela aprende que tudo vai ser lindo na vida dela. Tudo vai ser perfeito na vida dela. Tudo vai dar certo, vai ser tudo uma beleza. Aí quando chega a luta na vida da pessoa, aí quando chega a adversidade na vida da pessoa, a pessoa vai falar assim, mas ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Ninguém me falou. Ninguém me contou. Ninguém me preparou. Ninguém falou disso. Ei, ninguém quer passar dificuldade não. Ninguém quer luta, ninguém quer batalha não. O povo só quer as coisas boas. O povo só quer as bênçãos. Vem, Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Chuva de bênçãos. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Você só quer a parte do faz chover, né? A parte do Monte Carmelo, no embate ali com os profetas de Baal e Aserá, você não quer. Isso você não quer. Só quer a parte do faz chover. Então, gente, vamos sair dessa realidade mimimi para preparar cristãos de verdade para o que há de vir sobre essa terra. Os cristãos antigos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, eles eram jogados dentro da cova de leão. Eles eram um espetáculo para os pagãos. Eles pagavam com a sua própria vida por crer em Jesus. E eles morriam ali com toda a honra. Morriam ali sabendo que por um tempo passariam dores, mas daqui a pouco eles iam encontrar o Salvador deles. Então, quando você cria essa geração, que é a geração da graça, a primeira investida do inferno contra essas pessoas, essa pessoa cai. As primeiras investidas de Satanás, a pessoa desiste. Porque até então, a pessoa estava em religiões que traziam para ela facilidade. Se você quer facilidade, meu querido, minha querida, o evangelho não é para você. Se você quer molezinha, não é para você, tá bom? Tchau e pensa. Porque aqui é batalha espiritual, aqui o negócio é sério. Servir a Jesus não é brincadeira. Servir a Jesus é carregar a cruz. Seguir a Jesus é você negar você mesmo. Seguir a Jesus é você pagar preço pelas outras vidas. Então, bem-vindo ao mundo real, tá bom? Precisava falar isso daqui. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, e se você não concorda com retaliação, contra-ataque das trevas, batalha espiritual, tá no meu canal fazendo o quê? Vai assistir outra coisa, tá bom? Não precisa ficar aqui não. E não precisa depois vir aqui nos comentários me atacar, tá bom? Simplesmente, meu querido, minha querida, passa reto, abstrai, volta pro teu mundo de Bob. Mas quando o negócio começar a pegar preço, você volta aqui pra assistir, beleza? Fechou? É, galera, o cajado já começou foi logo cedo, tá bom? É já pra dar uma esquentadinha, não é mesmo? Para dar uma pequena aquecida. Gente, deixa um like aí no comentário, beleza? Bora lá. Gente, talvez eu vá precisar dividir esse vídeo em duas partes, não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu preciso entregar aquilo que Deus está falando, ok? Vamos lá. Gente, convivendo com pessoas, conversando com pessoas, gerenciando pessoas, atendendo pessoas, mentoreando pessoas, o meu contato com pessoas começou a se tornar uma coisa cada vez mais frequente. E eu comecei a notar a mesma coisa em muitas pessoas. Então, por exemplo, no começo eu conseguia atender mais pelo Instagram porque eu não tinha um grupo de membros. Hoje, a minha prioridade é o grupo de membros, tá bom? Eu acompanho a mentoria, faço propósito, oração, live exclusiva e tal. E eu tenho um contato maior com essas pessoas. E aí, eu começo a me recordar de diversas e diversas vezes. Algumas dessas pessoas
chegar em mim e falar assim, Cami, estou me sentindo mal. Tô me sentindo mal, tô com sintomas aí um pouco estranhos. Gente, esses sintomas é o que eu vou falar no vídeo, tá bom? Tô com sintomas muito estranhos. Tô sentindo uns negócios muito estranhos e não sei o que é. Ora aí por mim. Aí, gente, já reconhecendo a batalha espiritual e o impacto que tem a batalha espiritual e entendendo que nós, por vezes, somos retalhados e contra-atacados sem ter necessidade. A primeira coisa aqui é você entender que você não pode sair batalhando por todo mundo. Às vezes, você não tem uma preparação para isso. Às vezes, ainda não é o tempo de você fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas despreparadas querendo batalhar por outras no desespero. Gente, entenda uma coisa. Toda a vida está na mão de Deus. Então eu vejo pessoas desesperadas. Ai, se eu não orar, se eu não batalhar, se eu não fizer nada, a pessoa vai morrer. Não. A pessoa não vai morrer. A pessoa não morreu até hoje. Deus sempre livrou. Deus sempre guardou. Deus sempre protegeu. Deus está perguntando para alguém assim, ó, por que desse desespero? Que agonia é essa? Que negócio é esse? Que você acha que a pessoa só vai ser alcançada por Deus se você fizer alguma coisa? Meu querido, minha querida, a graça e o amor de Deus vai muito além disso. Quanta gente está no mundão e Deus está protegendo. Porque Deus tem propósito. Então Deus vai proteger e vai livrar. Mesmo que você não ore, mesmo que você não jejue, mesmo que você não faça nada. Então, aquieta essa alma sua e vai se fortalecer espiritualmente antes de querer sair batalhando aí por um monte de gente que ainda está em processo. Eu vejo gente entrando em batalha que não é para entrar. Aí vai sofrer contra-ataque, vai. Sabe por quê? Porque não perguntou para Deus se era para entrar na batalha. Simplesmente foi lá e entrou. Gente, até de você passar uma orientação para uma pessoa, você pode ser contra-atacado. Então, no mundo espiritual, nada é qualquer coisa. No começo, eu acreditava que eu só seria contra-atacada e retalhada se eu orasse pela pessoa. Aí eu quis dar uma desperta, eu falei, não vou orar não, eu vou só conversar com a pessoa. Gente, aí eu entregando estratégia de batalha pra pessoa, muitas coisas. E pessoas que não estavam posicionadas e também não tinham vontade de estar, tá bom? E aí depois eu era muito retalhada e eu não entendi o que estava acontecendo. Tudo que você faz no mundo espiritual vai gerar um contra-ataque pra você. A não ser pessoas irrelevantes ou pessoas que estão, porque é melhor ainda para o diabo, pessoas que acham que têm a presença de Deus, pessoas que fazem o ministério e estão ali de qualquer jeito, é muito interessante para o diabo. Tem pessoas que não serão arrastadas para o mundo. Tem pessoas que serão desviadas de Deus, de estar longe de Deus, dentro da igreja. Inclusive, são essas pessoas que vão dar problema. Inclusive, são essas pessoas que vão querer trazer o mundo para dentro da igreja. Porque elas já não estão mais ligadas na videira. Já não estão mais conectadas com Deus. Então é muito mais interessante para o diabo manter uma pessoa dentro da igreja já estando desviada, longe de Deus há muito tempo. Porque essa pessoa vai pensar que tá tudo bem, tá tudo certo, quando na verdade ela tá caminhando para o inferno e acha que o simples fato de ela estar dentro da igreja é algo que vai garantir para ela a salvação e não vai, tá bom? Então eu vou começar agora, depois dessa longa introdução, a falar sobre sintomas de retaliação, tá bom? Então vamos lá, retaliação e contra-ataque. Gente, você precisa também se defender e ter sabedoria, tá bom? Porque nós conseguimos minimizar e quebrar retaliações quando você é uma pessoa que você vive na comunhão com Deus. Então eu vou falar pra você, se você tá se sentindo mal, tá sentindo umas coisas meio estranhas, tá sentindo como se você não fosse você. Você tá sentindo umas coisas esquisitas. Você tá sentindo umas coisas estranhas. Você tá sentindo umas coisas que você fala assim, eu normalmente não tenho esse tipo de pensamento. Eu normalmente não tenho esse tipo de comportamento. Eu não tenho isso. Mas vamos lá. Gente, primeiro sintoma, tá bom? Que a pessoa sente que pode ser um contra-ataque das trevas, tá? É aquela opressão, aperto no peito, sufocamento. Quem já teve crise de ansiedade
vai lembrar que um dos sintomas da crise de ansiedade é exatamente isso. Essa opressão, esse sufocamento, esse aperto no peito. E o que você tem que fazer? A primeira coisa, gente, é você identificar o que aconteceu antes de você se sentir assim. E aí você pode falar pra mim, Cami, eu conversei com uma pessoa, eu atendi uma pessoa, eu ajudei uma pessoa, eu expulsei um demônio, né? Esse tipo de coisa. Eu levei uma pessoa pra igreja e depois que eu fiz isso, eu comecei a sentir esse aperto no peito. Então esse é um sintoma de retaliação. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Porque se você não entende o que está acontecendo com você, você não consegue se defender. Então, gente, sempre peça para Deus, Senhor, revela o que está acontecendo. Por muitas vezes, muitas pessoas que eu atendi, que eu acompanhei e que eu acompanho, quando a pessoa vem me dizer que ela está se sentindo mal, eu já vou identificar na hora, até porque o Espírito Santo mesmo fala, é retaliação, tá bom? Então, primeira coisa, a pessoa sente aquela opressão, aquele aperto no peito, aquele sufocamento, ok? Mas aqui pro final do vídeo eu vou falar algumas formas de você também estar repreendendo as retaliações. Segundo sinal, gente, a pessoa vai sentir fraqueza no corpo. A pessoa sente até mesmo fraqueza de falar. A pessoa não consegue falar. Sabe aquela fraqueza? Como se você tivesse trabalhado muito. Como se você tivesse, assim, carregado muito peso, sabe? Como se você tivesse se esforçado muito. Que aí você, no outro dia, após, pode ser, por exemplo, uma batalha espiritual, você não tem nem força de falar. Gente, eu já cheguei nesse nível, tá bom? Porque eu batalho não somente por mim, pela minha vida, pela minha casa, como também batalho pela minha igreja, porque sou a segunda dirigente do círculo de oração, como batalho também pelo grupo de membros, que são as pessoas que eu estou ali cuidando espiritualmente, desenvolvendo espiritualmente, que estão debaixo da minha cobertura espiritual de proteção também, querendo ou não, porque eu estou orientando, ajudando, eu estou cuidando. Eu já cheguei em nível real de quase não conseguir levantar da cama, sentir aquele cansaço, aquela fraqueza. E aquela fraqueza também na hora de falar, sabe? Que você não conseguir falar, então eu já senti isso, tá bom? Muitas vezes. Então, também é um sintoma de retaliação. Muitas vezes, após ser muito usada por Deus, também, porque isso acontece, às vezes vem alguma retaliação, algum contra-ataque, vem aquele cansaço. Por quê? Porque eu fui muito usada por Deus. E isso não proveio de mim, isso provém do Senhor. Então, a Camila continua sendo uma pessoa. A Camila continua sendo um vaso de barro. Então eu preciso ali, após empenhar uma grande força e me permitir ser grandemente usada pelo Senhor, eu preciso também de um tempo de recuperação. Então é onde eu fico mais na minha, tento não interagir tanto com as pessoas, não tem como eu não interagir porque hoje eu tenho um grupo que precisa de interação, mas tento ficar mais na minha o quanto que eu posso, tá bom? Gostaria aqui de agradecer publicamente, né, as minhas meninas lá do grupo de membros, nós temos rapazes também, mas existe um grupo de intercessoras orando pela minha vida, que o próprio Deus levantou. Então isso, gente, também faz muita diferença, você ter pessoas que são intercessores por você. Por mais que você seja alguém grandemente usado por Deus e tal, gente, ninguém faz nada sozinho, tá bom? Moisés, quando estava ali naquela batalha, a primeira batalha do povo depois que saiu do Egito, chega um momento determinado daquela batalha que ele não consegue mais ficar com as mãos levantadas. E naquele momento, Arão e Hur pegam as mãos dele, levanta para o alto e ele consegue ficar com as mãos levantadas porque Arão e Hur está ajudando ele na batalha, porque ninguém consegue, gente, batalhar sozinho, tá bom? O corpo de Cristo são vários membros que estão ali se ajudando e se apoiando mutuamente, tá bom? Eu sou a parte do membro do corpo de Cristo, de batalha espiritual, de libertação, do profético. Aí tem outras pessoas que vão ser, vai ser outras pessoas, né? Pessoas do louvor, pessoas que vão ali ter outros dons e tal, né? Pessoas que vão ser mais pacientes, porque profeta geralmente é um pouco bruto, tá bom? Gente, por favor, deixa um like no vídeo, não custa nada, compartilha com alguém, não custa nada, amém? Terceira coisa que eu gostaria de listar aqui, como um contra-ataque das trevas e retaliações também, é quando você começa, gente, a ter pensamentos negativos, às vezes pensamento suicida, às vezes pensamentos confusos. Então, após você ajudar alguém, após você atender alguém, então às vezes você começa a ter uns pensamentos assim, que você vê, poxa, esse pensamento é um pouco estranho, eu normalmente não tenho esse tipo de pensamento. Então às vezes a pessoa começa a pensar em morte, às vezes a pessoa começa a pensar em suicídio, às vezes a pessoa começa a se sentir mal, o pensamento dela começa a ficar estranho. A pessoa é uma pessoa tranquila, daqui a pouco a pessoa tá brigando com todo mundo. A pessoa começa a arrumar confusão. A pessoa começa, dentro da cabeça dela, imaginar coisas que não são reais.
imaginar que pessoas estão falando dela, imaginar que pessoas estão tramando contra ela. Gente, tudo isso é o quê? É um contra-ataque das trevas, tá bom? Por quê? Eles começam a lançar setas de pensamento na pessoa. Porque a pessoa que você ajudou sentia aquilo. Então, como você foi, interferiu, expulsou, logo eles vão contra-atacar. Porque se você entende que o diabo tem a ousadia de atacar o exército celestial, imagina nós que somos seres humanos, tá bom? Então ali os demônios começam a lançar setas e setas e setas de pensamento. Então logo após que você percebe que você tá tendo uns pensamentos estranhos, gente, vai repreendendo retaliação. Observa o que foi que você fez nos dias que foi antes de você estar sentindo aquilo. Que você realmente aí vai começar a entender que é uma retaliação. E aí o que você vai fazer? Gente, você vai repreender. Primeira coisa, tudo que você faz no mundo espiritual vai ser um ataque direto contra as trevas. Ajudar pessoas, acompanhar pessoas, libertar pessoas, orar pela vida de pessoas, jejuar pela vida de pessoas. Todos esses tipos de coisa, que por exemplo é o que eu vivo hoje, são ataque. Para toda ação tem uma reação. Então você já precisa aprender a se defender. Aprenda a se defender. Por quê? Porque isso vai fazer bem para você mesmo, tá bom? Porque quando você for atacar, você já vai orando, Jesus, vai repreendendo todo contra-ataque, vai repreendendo toda a retaliação, vai repreendendo tudo que não provém de ti, vai protegendo minha casa e minha família, vai cobrindo com teu sangue. Por quê? Porque antes você já está fazendo uma cobertura espiritual de proteção para você e para a sua casa, tá bom? Porque por vezes eles vão tentar atacar a família, tá bom? Então vamos lá. A quarta coisa aqui, gente, é dores que você não estava sentindo. E aí você começa, por exemplo, você foi e ajudou uma pessoa, você foi atender uma pessoa, você foi aconselhar uma pessoa. Aí daqui a pouco você começa a sentir dor de cabeça, enjoo, dor na nuca, náuseas, coisas que até então você vai excluir os motivos naturais e você entende que aquilo ali não estava acontecendo. Gente, muitas vezes, após fazer orações de batalha espiritual, então eu começava a sentir, gente, dor de cabeça, pressão na cabeça, pescoço doendo, era como se fosse aqueles contra-ataques, tudo ao mesmo tempo. Isso é o quê? Isso são estilhaços de batalha espiritual, porque real acontece uma guerra. Na dimensão física, a gente entra em batalha real contra o inferno, contra Satanás, contra os demônios. Então a gente vai ferir e a gente vai vencer, tá bom? Porque Jesus disse que nós iríamos vencer. Nós somos vencedores por causa do Senhor Jesus, por causa do que Ele fez. Mas isso não quer dizer também que você não vai sofrer algum dano, ou que você não vai ter algum espinho na tua carne, algo pra te incomodar, pra lembrar pra você que você é um ser humano, tá bom? Então a pessoa começou a sentir dor de cabeça, começou do nada a sentir náusea, dor nas costas, dores em lugares que não estava sentindo. Gente, isso acontece comigo também quando eu tô orando por uma pessoa e aí existe obras das trevas na vida daquela pessoa. Isso já é um sinal muito forte pra mim de que quando eu tô orando pela vida de uma pessoa, se eu começo a sentir determinados tipos de dores, eu logo entendo, porque para mim, tá bom? É um sinal de que existe obras das trevas na vida da pessoa, aquela vontade de vomitar, aquela náusea de vomitar. É algo que eu sinto no físico, que muitas vezes vai me indicar no espiritual que aquela pessoa existe algo maligno sobre a vida da pessoa, porque eu começo a sentir esses sintomas no físico, tá bom? Então vamos lá. Quinto sinal de retaliação e contra-ataque das trevas é: você vê vultos dentro de casa e sente presenças estranhas. Aí você vai falar assim: ai, Cami, o diabo não entra na minha casa. Não entra não? Não entra não? Não entra não? Tem certeza que não entra? Porque se ele entra na igreja, aonde ali tem pastores, bispos, apóstolos, obreiros, missionários, evangelistas, etc., pessoas ali que são posicionadas em Deus, pessoas ali que são da igreja mesmo, que são pessoas de Deus. Você acha que se o diabo entra dentro da igreja, aonde ali somente se abre aquele lugar para louvar e adorar ao Senhor, e ele entra muitas vezes lá para confrontar, você acha mesmo que uma vez ou outra ele não vai dar uma passada na tua cozinha? Você acha que não? Gente, nós não somos... tem gente que acha que é Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, alecrim dourado, a rainha da cocada, o rei da cocada. Tem gente que se acha demais. E essas pessoas que se acham tanto, logo após você vai ver, em um futuro, que essas pessoas vão cair. Porque essas pessoas acham que nunca serão atingidas. Elas acham que elas são super, hiper, ultra, mega fortes.
Mas elas não estão confiando em Deus, estão confiando em si própria. Estão, inclusive, arrotando anjos. A pessoa deu um arroto, é um anjo. Deu um espirro, é um arcanjo. Se a pessoa tossir, sai um serafim de dentro da boca dela. De tão boa, de tão bom que ele é. Nunca é retalhado. Nunca nada. Toma cuidado, viu? Porque aquilo que você fala, dessa água não beberei, isso nunca vai acontecer comigo, pode acontecer. E no dia que acontecer, você vem aqui assistir os vídeos para você poder se defender. Gente, acontece comigo. Eu sou uma pessoa que eu sou ativa ministerialmente, tá bom? Então, às vezes na igreja, a gente ora por alguma pessoa e expulsa algum demônio. Pra você que tá chegando agora no canal, gente, eu já fui obreira da Igreja Universal. E quando a gente é obreiro da Igreja Universal, se tem uma coisa que a gente faz é expulsar demônio. E não tem medo. Obreiro de Universal? Medo de diabo? Nunca, never. Isso nunca aconteceu, nunca acontecerá. Eu acredito que é inclusive por isso que Deus permitiu que eu começasse a minha caminhada cristã de fato, de verdade, ministerialmente na Universal. Então, às vezes, a gente vai e repreende algum demônio na igreja. Gente, eu já repreendi demônio na igreja e quando eu cheguei em casa, esse demônio que foi expulso lá da vida da pessoa veio querer me perturbar à noite. Só que eu, por ter o discernimento de espíritos, eu identifiquei. Falei, ah, é você. Você veio aqui me retalhar, não foi? Porque eu te expulsei lá da vida daquela mulher, não é? Eu falei, então você pega as tuas trouxas, pega a tua bagagem, vai pro abismo, não vai mais voltar. Não vai vir me retalhar, não vai ir atrás da mulher. Mas claro que isso depende dela também, não abrir nenhuma brecha para Satanás. Porque tem pessoas, gente, que você vai ficar expulsando demônio toda hora, e eu posso falar pra você, a pessoa vai voltar a cometer os mesmos pecados, as mesmas coisas, a pessoa não quer deixar, sabe, os pecados de estimação, e aí você vai ficar sofrendo retaliação porque a pessoa não quer posicionamento com Deus, tá bom? Então, às vezes, tem casos que é melhor nem expulsar o demônio da vida da pessoa. É melhor deixar lá, porque você expulsa e depois vem 7 pior, você acaba piorando a vida da pessoa. Eu tenho um vídeo aqui, um pouquinho antigo, que vai falar sobre retaliação desnecessária. Porque é desnecessário você ficar toda hora tirando o demônio do couro de uma pessoa que não quer se posicionar espiritualmente. Você sofre retaliação. A pessoa volta a cometer o pecado e os demônios voltam pior para a vida da pessoa. Então, gente, não faz sentido, né? Usemos a nossa cabeça. O que vai libertar uma pessoa de fato não é você ficar colocando a mão na cabeça e dizendo sai em nome de Jesus. É aquela pessoa vir a conhecer a palavra de Deus para que ela venha de fato se converter ao Senhor, porque a palavra de Deus é o que vai libertar a pessoa. A palavra de Deus é a faca de 2 gumes que divide alma de espírito, que divide o homem, que o homem consegue entender que de fato ele precisa de alguma mudança. As pessoas, gente, precisam querer se libertar. Não adianta você querer libertar alguém que não quer ser liberto. Você vai perder o seu tempo, vai voltar demônio pior para a vida da pessoa e você vai sofrer retaliação, porque toda hora vai ter vulto na tua casa. Toda hora você vai sentir presença estranha, toda hora. Então, se preserva, me preserva, nos preserva, preserva a igreja, preserva a pessoa também, porque aí depois fica 7 demônios pior na vida da pessoa. Aí você acaba piorando, que já era ruim, porque como eu sempre falo, que tudo que é ruim ainda dá pra piorar um pouquinho mais. Ei, meu Deus, tem como não dar cajado, meu Deus, perdão, Senhor. Tem como não, gente, tem como não, tem coisa que não tem como não. Deixa o link aí, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Vocês gostam do cajado que eu tô ligada, né? Então a pessoa, após orar por alguém, após interceder, ela começa a sentir aquelas presenças estranhas dentro de casa. E eles vêm mesmo. Eles vêm mesmo. Se esconde atrás do guarda-roupa, embaixo da cama. Se esconde dentro da tua casa, eles querem entrar de fininho, tá bom? Coisa que eu já percebi. Demônio não vai chegar na tua casa fazendo alarde, não. Eles vão chegar, gente, na surdina. Vão chegar com sapato de algodão. Vão chegar, ó, tuque, passando direto pro teu quarto. Aí eles ficam ali escondidos. Aí o crente, que eu não posso falar, o crente inteligente, crente inteligente, não percebeu que o demônio entrou. Passou-se 2 dias, começa uma briga dos infernos dentro de casa por causa de um ovo, por causa de uma meia, por causa de um pão de prato, por causa de uma besteira. A pessoa fala, mas por que aconteceu isso? O que será que aconteceu? Ah, mas já faz tanto dia que eu orei por alguém em cama e não pode vir a retaliação após. Quem disse pra você que não pode? Você não acha que é mais interessante, inteligente da parte de Satanás guardar a retaliação pra te retalhar e te contra-atacar depois? Porque se te atacar na hora, te contra-atacar na hora, você já vai perceber. Mas se atacar você depois, você vai esquecer. Você vai falar, não, nem lembro disso aí. O que tá acontecendo, Senhor? Será que eu tô com brecha? Não. Às vezes não, às vezes sim. Porque nós temos os brechudos,
Nós temos as brechudas, temos os carnudos, temos as carnudas, que quer sair aí intercedendo pela vida dos outros, sendo que tá com a vida toda torta, né? Quer repreender o demônio dos outros, mas esqueceu de repreender o seu próprio demônio próprio, né? Porque não é domínio próprio, é demônio próprio, né? Então, gente, às vezes pode acontecer um demônio passando. Então, observe o que aconteceu antes na sua vida, o que você expulsou, o que aconteceu, pra aí, então, você tá expulsando demônios de retaliação, tá bom? Sexta coisa aqui, vamos lá? Se eu não tô errada nas minhas contas, tá? A pessoa começa a sentir arrepios e sensações de medo. Então, gente, Satanás, ele vai trabalhar enviando para a pessoa ali setas, arrepios, sensação de medo. Porque se ele criar na cabeça da pessoa esse medo, essa pessoa vai falar assim, ela vai atrair aquilo que ela sente, atrair na mesma frequência que ela tá vibrando. Então, ela tá vibrando na frequência do medo. Ela vai chamar para a vida dela o medo. Eu sempre falo para as pessoas, toma cuidado com o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Porque isso vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Gente que só fala coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Gente que tá com medo de... Gente, tem gente que tá com medo de infartar. Medo de infartar, é o medo de infarto, é o medo de infarto. Você só vê a pessoa falando, eu tenho medo de infartar, daqui a pouco a pessoa infartou. Infartou por quê? Infartou porque tinha medo, tá bom? Welcome, realidade é essa aí. Falou? Aqui não tem carochinha não e não tem conto de fada, tá bom? Porque não é assim. As coisas são reais. Então, um modo de retaliação também, né, é o maligno, ele colocar na pessoa medo. Quantas vezes eu fui orar de madrugada, gente? Nossa! O ar, assim, aquele ar de medo, aquele negócio de... Aquele medo de acordar pra orar. Eu falei assim, meu Deus... Pra que o Senhor me acordou pra orar? Porque eu tô com medo de orar. Gente, eu já recebi um comentário e a menina falou assim, Cami, eu tenho medo de orar de madrugada porque eu tenho que orar no escuro. Aí eu falei pra ela, olha amiga, você não precisa orar no escuro, minha amiga. Liga a luz. Vai pra sala, liga a luz, lava o rosto pra você se manter acordado, né? Porque às vezes você vai orar de madrugada, daqui a pouco você já tá cochilando, né? Então se acorde, acenda a luz se você quiser, tá bom? Coloca um louvor de fundo, gente. Facilita o negócio, pelo amor de Deus, tá bom? Bota um louvorzinho, bota um hino da harpa, vai ler a Bíblia. Dá pra você fazer ali uma busca ao Senhor de madrugada, tá bom? Então o diabo, ele quer colocar o quê? Sensação de medo, aquele arrepio ruim, que tem um arrepio bom. Tem vídeos que eu falo sobre aula de arrepio. Entenda aqui, né, com a Cami, a você entender os seus arrepios. Arrepio bom, arrepio ruim, arrepio que é a presença de Deus, arrepio que é a presença do cão. Então tem várias coisas que vão acontecer, tá bom? Então vamos lá, sétima coisa, gente, tá ligado com o que eu falei aqui, tá? Brigas e desentendimento dentro de casa, do nada que não é do nada, mas do nada, tá bom? Começou, você ajudou a pessoa, atendeu a pessoa, expulsou um demônio, aconselhou a pessoa e tal, e daqui a pouco você, dentro de casa surgiu briga. Você já percebe que cria-se um ambiente de briga, tá bom? E aí você fica sem entender o porquê daquela briga. Logo após você ter ajudado uma pessoa, por quê? Contra-ataque das trevas, tá bom? E a oitava coisa aqui, que é uns sintomas também de retaliação, é quando você começa a sentir sintomas e sensações depressivas. Gente, eu, por atender, acompanhar, ajudar algumas pessoas que tinham essa questão, que tem essa questão de depressão, por vezes eu era atacada como se fosse flechas mesmo, setas do inferno de depressão. Sabe, de você não querer levantar, de você não querer fazer as coisas, de como se você enxergasse o mundo cinza. Mas aí você se pergunta, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim, eu não tenho depressão, eu não tenho isso. Mas você foi e atendeu e ajudou uma pessoa com depressão, por exemplo. Então, você precisa observar e repreender a retaliação. Porque quando você ajuda essa pessoa, a mesma coisa que ataca essa pessoa vai querer vir te atacar, tá bom? Então, você tem que repreender retaliação. Gente, seja como for, é importante você fazer, tá bom? Os jejuns que eu já ensinei aqui no canal. Jejum de defesa e jejum de ataque. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, esses foram os sintomas de retaliação. E sempre é importante Efésios 6:10. Se revistam da armadura do Senhor para resistir os ataques malignos, porque como bem diz a palavra, sim, ele vai atacar. Mas se você estiver revestido pelas armaduras do Espírito Santo, tá bom? Armadura completa, você vai conseguir resistir
aos ataques do maligno. Entenda a retaliação. Entenda que é um contra-ataque. O diabo nunca, absolutamente nunca, vai te causar um dano igual ao dano que você causa a ele. Porque o dano que nós causamos ao inferno é um dano que é por causa da autoridade do Senhor Jesus que ele nos concedeu. Então o diabo nunca vai conseguir devolver para você isso na mesma intensidade, se você for uma pessoa que está em alinhamento com o céu, alinhamento com Deus, tá bom? Se tiver brecha, toma cuidado, porque aí, realmente, ele pode retalhar e te causar um dano igual ao dano que você causou a ele, ok? Esse foi o vídeo de hoje, gente, compartilha, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, se você quiser, fica o convite para entrar no meu grupo de membros, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário, compartilha com alguém, em nome de Jesus, que Deus abençoe você e fica ligado sobre o que é que está acontecendo com você, porque no mundo espiritual, você precisa atacar o alvo certo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.